Tudo que nós temos falado, pregado, através desses vídeos, é com base em textos bíblicos. E eu quero me referir, nesse momento, ao texto de Gálatas 5, versículo 22, que diz assim: mas um dos frutos principais do Espírito Santo é o domínio próprio. Ouça bem, nós sabemos perfeitamente que um líder, um pastor, um chefe emocionalmente desequilibrado, o que acontece? Ele vai gerar uma série de problemas nos liderados. Serão liderados traumatizados. E isso acontece no meio profissional, no meio familiar, no meio religioso. E quando há um líder que engole sapo e depois ele sobe no púlpito e começa a cuspir pérolas ali em cima do altar, e quando ele chega em casa, ele cospe veneno. Eu não estou aqui generalizando, mas tem líderes que ora 40 dias no monte, ele levanta propósitos de jejum durante 21 dias, jejum de fulano e beltrano, mas no momento que ele desce daquele monte, no momento que termina aquele jejum, aquele propósito, ele volta quebrando gente, massacrando as pessoas, humilhando membros da igreja, humilhando funcionários, humilhando familiares. E hoje, meu querido, o Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: antes de liderar, lidar com pessoas, governe suas emoções, domine o seu eu. Eu me lembro, lendo o livro de Êxodo 32, que quando Moisés ele desceu o monte, ele acabou ali substituindo a unção que estava sobre ele pela explosão do seu controle. Porque lá em Êxodo 32, quando Moisés desce dali do monte, isso depois de 40 dias ali na presença de Deus, 40 dias de revelação ali diante de Deus, 40 dias ouvindo a voz de Deus, mas quando ele desce aquele monte e ele vê aquele povo adorando aquele bezerro que eles fizeram com o ouro recolhido, aquele bezerro feito de ouro, tudo ali sob a liderança de Arão, o que acontece com Moisés? Moisés, ele explode, ele perde o domínio próprio. E ali ele pega aquelas tábuas dos mandamentos e as quebra. Entenda algo muito forte nesse contexto. Entenda o que Deus quer falar com a gente. Quem não souber, quem não sabe lidar, quem não sabe dominar a sua própria ira, acaba quebrando, destruindo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Quantos estão hoje quebrados dentro de uma igreja, dentro de uma religião? Quantos hoje não têm quebrado o casamento, não têm quebrado os filhos, os liderados lá na igreja e até mesmo na sua própria vida pessoal, na sua vida profissional? Não porque faltou unção de Deus, entenda bem isso, mas porque lhe faltou domínio próprio. Eu estou aqui me lembrando do próprio rei Saul. A gente pode perceber isso lá em 1 Samuel, no capítulo 18. Se você quiser conferir depois na sua Bíblia. Quando Saul, ele fica sabendo a respeito de Davi, que Davi foi o escolhido de Deus, a Bíblia então diz que Saul, ele ficou irado, porque a inveja entrou no coração dele. E ele nunca mais foi a mesma pessoa, nunca mais ele foi o mesmo, decepcionando o próprio Deus. Ele se tornou um rei, um líder totalmente inseguro, que começa a perseguir as pessoas e até desejando matar. Ouça, meu querido, um líder inseguro, ele começa a querer até matar as pessoas que Deus levantou. Matar no sentido, né? Porque quantos que em uma igreja têm matado aqueles que Deus chamou, que Deus levantou? Quantos pastores, quantos membros têm abandonado a presença de Deus por conta disso? A inveja, ela entra no coração. O problema emocional mal resolvido acaba destruindo ministérios. Ouça bem, meu querido, a mansidão
Ser manso de coração não é ser fraco, não é fraqueza. Jesus, ele disse lá em Mateus 5, versículo 5, bem-aventurados, felizes, vitoriosos são os mansos de espírito, de coração. A mansidão, ela é uma força que controla, não é a ausência de poder. A mansidão é um poder governado pelo próprio Espírito Santo. Um líder, ele pode ter a sua autoridade, mas se ele não tiver equilíbrio emocional, como a gente tem visto aí tantas coisas terríveis, então ele vira um verdadeiro tirano espiritual. Por isso que é muito sério para o Missionando Vidas, nesse projeto Família Orando, intercedendo por família, a gente aprende o seguinte: jamais a gente pode estar falando de cura emocional, de libertação, de restauração familiar, se nós mesmos não estivermos tratando, cuidando, dominando as nossas emoções. Eu pergunto para mim mesmo e pergunto para você: como que a gente pode restaurar famílias se estamos quebrando a nossa própria família com atitudes, com palavras? Como que eu posso libertar um oprimido se nós somos escravos da nossa ira, da nossa raiva? Hoje, meu querido, Deus não está confrontando somente o pecador. Ele está também confrontando o líder, o pastor, o missionário, o bispo, o arcebispo, o padre. Ele está confrontando todos nós. E talvez você tenha gritado além do necessário. Talvez você esteja reagindo impulsivamente. Você talvez esteja até usando a autoridade para controlar as pessoas, o seu comércio, a sua empresa, a sua igreja, a igreja que você tem ministrado. Mas talvez você esteja confundindo correção com explosão emocional. E Deus, ele está dizendo: eu não te ungi para ferir, eu te ungi para curar.